Evangelho de Mateus, capítulo 16, de 13 a 20. Antes de ler o texto, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua palavra, nos colocamos, ó Pai, diante da Tua voz em nossas vidas. Sabemos que o Senhor fala e fala exclusivamente por meio da Tua palavra. E nós gostaríamos, ó Pai, desejamos ser instruídos pelo Senhor. E agradecemos porque o Senhor faz isso em nossas vidas e faz isso em nossa igreja. Abençoa as nossas vidas, ó Pai. Abençoa para que nós possamos estar com nossa mente, nosso coração concentrados naquilo que é a mensagem do Senhor para nós. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Mateus 16, de 13 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. Indo Jesus para as bandas de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Meus irmãos, esse momento do ministério de Jesus junto com os seus discípulos era um momento muito especial. O Senhor Jesus fazia muitos sinais, muitos milagres. Um dos primeiros momentos que o Senhor Jesus teve com seus discípulos foi um milagre em um casamento, transformando água em vinho. E passou algum tempo, outro milagre veio, passou algum tempo, outro, e outro, e outro. Então o Senhor Jesus, através dos seus sinais, ia apresentando às pessoas um pouco de quem Ele era. Para que então se soubesse qual era a verdadeira identidade daquele homem de Nazaré, daquele sujeito simples, que veio de uma cidade pequena e pouco conhecida, sem reconhecimento, sem boa índole, sem boa fama, aliás. Então, aos poucos, os seus discípulos iam convivendo com o Senhor Jesus e podendo, a cada dia, traçar traços cada vez mais precisos a respeito de quem era o Senhor Jesus, de como definir o Senhor Jesus, de qual era a sua verdadeira identidade, a partir dos milagres e de tudo que era sobrenatural que ele apresentava aos discípulos. Nesse momento, passava-se aproximadamente uns 2 anos de ministério do Senhor Jesus. Nós sabemos que o ministério do Senhor Jesus durou pelo menos 3. E aqui então já se passava um bom tempo. E o Senhor Jesus estava pronto, disposto a se revelar de forma mais específica, e fez isso então em momentos passados, para que uma identidade a respeito de Cristo se formasse na mente dos seus discípulos, para que as pessoas pudessem responder de fato a pergunta: quem é o Senhor Jesus? Então, conforme o tempo passava, os discípulos iam se envolvendo com Cristo e tentando identificá-lo como ele realmente era. Chegou um momento que, nas muitas conversas que o Senhor Jesus tinha com seus discípulos, ele para e faz uma pergunta engraçada aos ouvidos dos discípulos. Uma pergunta que tenha soado de forma estranha. Porque muitos sabiam, os discípulos, que o Senhor Jesus, justamente pelo modo com que ele fazia seus sinais e pelo modo com que ele se apresentava às pessoas, ele não estava preocupado com a sua reputação. Ele não estava preocupado com o que as pessoas iam concluir a respeito dele. Ele estava preocupado, ao que parece, em fazer aquilo que veio para fazer, em cumprir a sua missão. Então, talvez a pergunta que nós vamos ler agora seja algo que tenha soado de forma diferente aos ouvidos dos discípulos, que estavam conhecendo a pessoa do Senhor Jesus.
O Senhor Jesus olha para os discípulos, e os discípulos talvez como quem estariam para escutar uma parábola, um sermão, ou ver um milagre, escutam da voz do seu Senhor o seguinte: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Em outras palavras, qual é a fama que eu tenho no meio do povo? O que se tem dito a respeito de mim? Quais as conclusões que as pessoas tiram quando chegam à conclusão de que os milagres são algo sensacional, de que os sinais são algo extraordinário? Qual a conclusão dessas pessoas? O que elas afirmam a meu respeito? Então os discípulos logo disseram o que se dizia a respeito do Senhor Jesus. Uns dizem João Batista. João Batista tinha morrido há algum tempo por mãos de Herodes, que havia assassinado João Batista por conta do seu intento de pregar o Evangelho. E talvez alguns, com as crenças distorcidas, achavam que João Batista havia ressurgido em Cristo Jesus. Então, aquele homem de Nazaré era o João Batista. Mas nós sabemos que não era. Outros dizem Elias. E Elias era alguém muito aclamado pelo povo de Israel, pelo povo judeu. Nós sabemos que ele era um profeta sem igual, ele não temia homem algum, profeta de grandes sinais, profeta que marcou a sua época com um grande poder vindo de Deus, como talvez nenhum outro tenha feito. Então, pelos sinais, pelos poderes, talvez concluíam que Jesus era Elias. E outros ainda diziam Jeremias, um profeta contra a nação, um profeta que denunciava o pecado da nação, assim como Jesus fazia. Parte da pregação de Jesus se resumia em conversão e arrependimento, abandono de pecado, aquilo que se assemelhava então à pregação de Jeremias. Ou algum dos profetas, aqueles enviados de Deus às nações. Meus irmãos, nós precisamos entender que todas essas opiniões, certamente são opiniões de pessoas que entendiam de Deus, entre aspas. Ninguém iria olhar para Jesus e concluir que ele era João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, se não conhecesse a história de Israel, se não conhecesse o que Deus tinha feito sobre o seu povo. Então, a primeira coisa que nós devemos descartar é que essas respostas ou essas impressões a respeito da pessoa do Senhor Jesus são impressões ruins, porque não são boas impressões, elas só não são impressões corretas. Essas pessoas só não estavam certas nas suas conclusões, mas eram boas opiniões. Eram boas opiniões. Então, sem perceber o verdadeiro intuito do Senhor Jesus ao perguntar essa questão, a questão vem à tona quando ele torna os discípulos novamente e pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Verso 15. E aqui talvez algum dos discípulos, ou somente Pedro, ou todos eles, nós não sabemos, identificavam que na verdade o Senhor Jesus estava querendo chegar ao ponto do entendimento dos discípulos. O que aqueles discípulos achavam do Senhor Jesus. Meus irmãos, é engraçado isso, é curioso isso. Era necessário que o Senhor Jesus fosse identificado como o que ele realmente é pelos discípulos? Era necessário que aqueles homens que haviam já 2 anos andando todos os dias ao lado do Senhor Jesus, no desenvolver do seu ministério, era necessário que esses homens entendessem de fato, ou soubessem definir, ou soubessem elocubrar, ou mesmo enunciar com palavras quem era o Senhor Jesus? Me parece que era. Me parece que era necessário ter um entendimento exato a ponto de eu conseguir pronunciar exatamente o que é o Senhor Jesus. E é por isso que Pedro, como uma espécie de representante dos discípulos, toma a frente e fala. Pedro sempre tinha essa atitude. Pedro tomava a frente para perguntar, para falar, às vezes levava um puxão de orelha do Senhor Jesus, porque era até intrometido, mas sempre tinha essa atitude. E mais uma vez Pedro, talvez até representando os discípulos, tomou a frente e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro, meus irmãos, conclui isso,
Quando Pedro anuncia isso, Pedro mostra que ele havia chegado no entendimento correto a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Ele havia entendido os sinais do Senhor Jesus. Ele havia compreendido que aqueles sinais não eram simplesmente para curar pessoas, mas eram para expor o verdadeiro ser do Senhor Jesus. Ele havia entendido qual era a missão do Senhor Jesus e havia identificado perfeitamente bem quem era aquele homem. E é por isso que Pedro diz: tu és o Cristo, e a palavra Cristo nos remete ao cumprimento da promessa do Messias. A palavra Cristo quer dizer isso, o Messias prometido, o Messias que chegou. Mas Pedro não diz só isso, ele diz: Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele Messias que foi prometido como o ponto central da história do povo de Deus, que inicialmente parecia ser somente Israel, mas depois nós vimos que era o povo de Deus espalhado pelo mundo. E esse povo de Deus haveria de ter um Salvador, um único Salvador, que viria para morrer por eles, para livrar da condenação vindoura. E esse então era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tal foi a compreensão exata de Pedro que a reação do Senhor Jesus diante da resposta de Pedro envolve aqui três coisas. Envolve um reconhecimento do Senhor Jesus a respeito da felicidade de Pedro e duas promessas. O reconhecimento do Senhor Jesus se resume aqui no verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus disse: feliz você é, Pedro. E o Senhor Jesus chama aqui Pedro de Simão Bar-Jonas. Simão primeiro porque era o primeiro nome de Pedro, Simão Pedro. E Bar-Jonas porque havia uma junção de palavras na língua aramaica que fazia com que as pessoas fossem identificadas com os seus pais. As três primeiras letras da palavra Bar-Jonas é como se fosse um prefixo aramaico para identificar um filho. A palavra Bar significava filho, e Jonas, porque Simão Pedro era filho de Jonas. Então é como se o Senhor Jesus estivesse atendendo exatamente a resposta daquilo que Pedro disse: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor Jesus diz: tu és Simão Bar-Jonas, ou Simão Pedro, o filho de Jonas. O Senhor Jesus, assim como era conhecido por Pedro, conhecia absolutamente a Pedro. E o Senhor Jesus diz algo de mais importante aqui: não foi carne e sangue que revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. A compreensão a qual Pedro chegou não foi pelas conclusões que ele pôde tirar vendo o Senhor Jesus. Não foi por aquilo que ele pôde raciocinar, por as coisas que ele pôde calcular, entender que de fato o Senhor Jesus era o Cristo, era aquele Messias, que mais que era o Filho do Deus vivo, e portanto ser filho de algo na época era ser da mesma essência. Então Filho de Deus apontava para o fato de Cristo ser o próprio Deus encarnado. Então quando Pedro fala essas coisas, o Senhor Jesus afirma: não foi você, Pedro, não foi carne, não foi sangue, não foi nada que veio de homem, não foi nada que veio de você mesmo, mas foi o próprio Deus, o Pai que está nos céus, que te revelou isso. Então nós compreendemos aqui primeiramente que a alegria de Pedro apontada por Cristo Jesus, a bem-aventurança de Pedro apontada por Cristo Jesus, era algo que vinha de Deus, era algo que vinha da revelação direta de Deus para Pedro. E a partir disso o Senhor Jesus faz duas promessas a Pedro. A que está no verso 18 e a que está no verso 19. A primeira promessa é a seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe, meus irmãos, uma interpretação muito equivocada a respeito disso, que é corrente nos nossos dias, principalmente por ser o nosso país um país de fé romana. É a interpretação que diz que Pedro era a pessoa sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja, era a pedra fundamental sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja. Não sei se os irmãos repararam, mas no primeiro texto que lemos no culto de hoje, o texto de 1 Pedro 2, versos 1 a 10,
nós temos a afirmação lá de que Cristo é a pedra angular. E que nós, advindo de Cristo, somos pedras vivas que servem para a edificação da sua igreja. Mas que o fundamento da igreja era o próprio Cristo. E por que então que o Senhor Jesus diz que és Pedro, essa pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja? Porque nós vemos aqui que o Senhor Jesus edifica a sua igreja através do trabalho e do alcance dos seus discípulos. E é por isso que o Senhor Jesus aponta para Pedro como o fundamento da igreja, justamente no momento em que ele está munido da afirmação: tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro, sem esta afirmação, não é o fundamento da igreja. Pedro, com esta afirmação, é o fundamento da igreja. Por quê? Porque o centro do fundamento da igreja não é Pedro, mas a sua afirmação. E a sua afirmação aponta diretamente para o Senhor Jesus. Portanto, nós sabemos pela interpretação bíblica que o fundamento da igreja é o Senhor Jesus. Ou de forma mais específica, Pedro e os seus discípulos, os discípulos de Cristo, munidos da certeza, da convicção de que Cristo era o Filho de Deus vivo, de que Jesus era o Filho de Deus vivo, de que Jesus era o Cristo. Então, nós vemos o Senhor Jesus anunciando a instituição da igreja através dos seus discípulos, através do trabalho deles, através desses homens, desses 12 homens que estavam acompanhando o Senhor Jesus e que iriam posteriormente incendiar o mundo. O Senhor Jesus estava anunciando a instituição da sua igreja. Estava anunciando que ele era o edificador, que a igreja era dele e que essa igreja ia prevalecer sobre o inferno não iria resistir aos ataques da igreja, mas que isso tudo iria ser um trabalho de edificação sobre os discípulos. E sobre os discípulos munidos da afirmação de que o Senhor Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa era a certeza de Pedro, certamente, justamente quando nós vemos quais eram as suas ações depois de ter ouvido isso. Uma das razões pela qual nós certamente não podemos concluir que Pedro é essa pedra fundamental, é esse fundamento, como afirmam os católicos, os romanos, e até dizem que Pedro foi o primeiro papa, e os papas são então sucessores de Pedro. Uma das razões pelas quais nós não podemos entender que Pedro, o homem, simplesmente Pedro, não era essa pedra fundamental, é só correr o olho um pouco para baixo e olhar o verso 23. Quando o Senhor Jesus identifica em Pedro um empecilho para o seu plano e diz para Pedro: mas Jesus, voltando-se, disse, verso 23, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Em outras palavras, o Senhor Jesus acabou de fazer uma afirmação maravilhosa a respeito de Pedro, e agora o Senhor Jesus estava mostrando para Pedro que talvez aquele ego que ele tinha desenvolvido em si poderia ser retirado de lá, porque na verdade Pedro, o homem, simplesmente era digno de aceitar as sugestões de Satanás em relação a não cumprir os planos de Deus. E o Pedro, aquele Pedro que o Senhor Jesus apontou anteriormente, era aquele Pedro munido e revestido pela afirmação de que Cristo é o Filho de Deus, de que Jesus é o Filho de Deus e, portanto, de que Jesus é o Cristo. E após essa promessa, após a promessa da instituição da igreja sobre os discípulos, após a promessa de que Pedro, como representante dos discípulos, munido da afirmação de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, há uma outra promessa, e a promessa é: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Meus irmãos, vocês não imaginam o quanto se pensa a respeito disso na história do cristianismo para chegar às conclusões específicas do que quer dizer esse texto. O que seriam essas chaves? O que seria o fato de ligar ou desligar coisas na terra que concomitantemente iriam ligar e desligar coisas no céu? E nós, observando o próprio texto, podemos concluir que chaves não são como muitos pensam. Existe até um chaveirinho que, aliás, uma pequena imagem que retrata Pedro com o chaveirinho dizendo que ele tem a chave dos céus. Isso não representa a verdade a respeito do texto. Nós vemos que quando há um apontamento a respeito do reino dos céus,
não estão falando de céus ou da glória para o qual vão os salvos em Cristo, mas se está falando do reino dos céus que Cristo veio implantar na terra, do reino dos céus que era a missão de Cristo trazer à terra. Então não era ligado a alguém que ficava permitindo ou não que alguém entrasse ou não nos céus, mas era alguém com uma missão a respeito do que é feito na terra. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que abre ou fecha as portas do reino dos céus? Sabe o que é, meus irmãos? Sabe o que abre ou fecha as portas do reino dos céus às pessoas? É o reconhecimento a respeito da pessoa do Senhor Jesus. A chave certa, a chave que abre o reino dos céus, é o seguinte reconhecimento: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A chave que fecha a porta do reino dos céus é o fato de eu negar esse reconhecimento. E agora o que Pedro estava fazendo era recebendo a responsabilidade por divulgar este fato de quem era Cristo. Voltando à questão inicial da pergunta do Senhor Jesus: quem dizem que eu sou? Ou quem vocês dizem que eu sou? Isto era a verdadeira chave do reino dos céus. Isto que abriria o reino dos céus ou que fecharia o reino dos céus. E em seguida vem as duas expressões ligar e desligar. No texto em que, aliás, na língua em que esse texto foi escrito, há algo de mais claro, de um pouquinho mais claro aqui, especialmente nessas expressões ligar e desligar. Essas expressões eram usadas para afastamento de coisas ruins, afastamento de pecados, por exemplo, e o fato de eu não conseguir me afastar de pecados. Um pouco mais relacionado com o texto, desligamento de pecados e o fato de eu estar ligado aos meus pecados. Então, quando o Senhor Jesus fala de chaves que abrem as portas para o reino dos céus, ele fala de evangelho, ele fala do reconhecimento de quem era o Senhor Jesus. E a partir disso, a reação nos homens de se desligar dos pecados ou de continuar ligados a eles. Nós vemos algo de muito semelhante no que é dito aqui. Quando nós olhamos para o texto de Mateus 18, corra aí uma ou duas páginas na sua Bíblia, e vai até o texto de Mateus 18, versos de 15 a 18. Nós vamos ver primeiro que a tarefa não era só uma tarefa de Pedro, e estava sobre todos os discípulos. Nós vamos ver também um pouco mais a respeito do que é em Mateus 18, continue guardando o texto de Mateus 16. Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Percebam, meus irmãos, uma questão de pecado e de uma admoestação pública a respeito de pecado. Quando um irmão vai, 2 vão, quando é apresentado à igreja, e isso nos reportando novamente a questão de ligar e desligar coisas do céu. Em outras palavras, ligar os homens ao pecado, ou deixar que eles permaneçam ligados a eles, ou desligar o pecado dos homens. E quem pode fazer isso é só aquele que é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus estava fazendo aqui? Qual era o real intuito do Senhor Jesus ao dizer essas palavras a Pedro, dizer as palavras que disse aos discípulos no capítulo 18? O que o Senhor Jesus estava fazendo era instituir a sua igreja mediante os seus discípulos. Estava mostrando o que era, o que viria a ser a igreja. Estava mostrando de forma mais direta que a sua missão estava completamente conectada com o surgimento da igreja.
E quando o Senhor Jesus aponta para Pedro como feliz porque reconheceu quem ele realmente era, nos mostra que o Senhor Jesus estava vendo o homem salvo através dos olhos da instituição de uma igreja. Em outras palavras, o Senhor Jesus jamais viu um salvo, o Senhor Jesus jamais reconheceu um salvo a parte da instituição da sua igreja. Meus irmãos, esse texto se faz muito importante numa época como a nossa. Numa época de pessoas que têm desprezado o valor da igreja. Em uma época onde pessoas consideram ser cristãs, fiéis a Deus, sem estarem sequer ligadas a uma igreja. Aos olhos de Cristo, meus irmãos, isto é muito incorreto. Isto representa um entendimento muito falho a respeito do que o Senhor Jesus veio fazer entre nós. Percebam que na progressão da história do Senhor Jesus com seus discípulos, este é um momento importante, é um dos primeiros momentos onde Pedro realmente reconhece quem é o Senhor Jesus, um dos primeiros momentos também onde o Senhor Jesus usa a palavra igreja, e vem a repetir muitas vezes depois desse momento, para mostrar que a sua tarefa diante dos homens era alcançá-los e colocá-los juntos no lugar, para que uma igreja fosse instituída, para que uma igreja fosse edificada, para que uma igreja prevalecesse sobre o inferno. Mas infelizmente os crentes de hoje, se é que são de fato crentes, estão totalmente desviados dessa verdade. Existem pessoas que trocam de igreja sem compromisso nenhum. Existem pessoas que saem de suas igrejas sem peso na consciência nenhum. Existem pessoas que formam suas próprias igrejas simplesmente por não aceitarem se submeter a uma liderança instituída. Não sei se os irmãos já ouviram, mas eu vi uma ilustração que dizia que certa vez um homem estava num barco, num grande navio, aliás, e esse navio veio a naufragar. E esse homem, um dos pouquíssimos sobreviventes daquele grande naufrágio, conseguiu nadar até uma pequena ilha. E lá esse homem sobreviveu durante 10 anos. E nesses 10 anos ele plantou, colheu, se aproveitou de alguns animais que estavam lá para se alimentar, fez grandes tendas para que pudesse morar e deu um jeito de sobreviver. Depois de 10 anos, ele conseguiu ser resgatado. Ele então voltou para casa, se restituiu na sua sociedade e uma rede de televisão decidiu fazer um grande documentário a respeito da história desse homem, uma história muito curiosa, 10 anos numa ilha, sobrevivendo sozinho. Então eles retornaram à ilha, uma rede de televisão toda para que um documentário fosse feito. E muitas coisas foram filmadas, entrevistas foram feitas com aquele homem. Uma das coisas curiosas que foram mostradas nas entrevistas é que havia 3 grandes tendas que esse homem montou. Então apontaram para uma tenda e perguntaram: o que é essa tenda? E esse homem dizia então: essa tenda é minha casa, onde eu morava, lugar onde eu dormia, onde eu cozinhava, etc. Mas havia uma tenda também à esquerda da casa. Perguntaram: o que é essa outra tenda? Essa outra tenda era a minha igreja. Eu sou cristão desde que nasci e sempre fui a um lugar para adorar a Deus. Então eu fiz aqui uma tenda para me adorar a Deus. Ah, pois bem. E essa outra tenda? Essa outra tenda é a minha segunda igreja. Eu briguei na primeira e acabei indo para a segunda. Meus irmãos, nós vivemos numa época onde não há seriedade alguma a respeito das igrejas. Nós vivemos numa época onde igreja é semelhante a clube. Você pode se associar a uma, de repente se desassociar, você vai a outra e se associa. Talvez você se associe a que te traga mais benefícios. Talvez você se associe a alguma porque simplesmente está próximo de você, mas tem algumas coisas muito erradas lá. Meus irmãos, nós não podemos escapar ao entendimento de que a missão central do Senhor Jesus era alcançar pessoas e fazer dessas pessoas igreja. Era alcançar pessoas,
se mostrar como Cristo, Filho de Deus vivo, e a partir disso instituir uma igreja para si. E a partir disso, montar, construir uma igreja para si. Uma igreja pela qual ele morreu na cruz. Uma igreja que tinha a promessa de que iria prevalecer sobre o inferno. Uma igreja que expressaria, mostraria e evidenciaria salvação. Aquelas pessoas que anunciariam o Evangelho como a única chave que pode abrir a porta para o reino dos céus. O Evangelho também que, diante da recusa das pessoas, representava uma chave que fechava a porta do reino dos céus. Meus irmãos, igreja, na visão do Senhor Jesus, não é simplesmente algo sério. É o alvo de sua grande missão. É o alvo dos seus feitos. É o alvo principalmente de sua morte. Quando o Senhor Jesus trata com os discípulos das questões que eles deveriam fazer, quando esses discípulos são perseguidos posteriormente por Paulo, por exemplo, que se converte e vira um grande evangelista, quando Barnabé também é alcançado por Cristo, quando outras cidades são alcançadas por Cristo, o que acontece com esses homens? Qual é a missão desses homens? A missão de Paulo era evangelizar? Sim, mas não só isso. A missão de Pedro era evangelizar? Sim, mas não só isso. A missão dos apóstolos era evangelizar? Sim, mas não só isso. O que os apóstolos faziam? Evangelizavam com um fim específico. Nunca os apóstolos evangelizaram só por evangelizar. Eles evangelizavam para que uma igreja fosse plantada. Eles evangelizavam sonhando que ali naquele lugar se plantasse uma igreja. Por isso que o apóstolo Paulo enviou cartas, não a crentes dispersos, mas enviou cartas a igrejas. Leia cada uma das cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo envia cartas a igrejas, porque a igreja é algo essencial na visão de Deus. E é por isso que o Novo Testamento está quase que recheado inteiro com cartas a igrejas. E hoje vem um crente e me diz que é possível ser crente sem igreja? Só se for possível esse mesmo crente desprezar um conteúdo massivo do Novo Testamento inteiro, falando a respeito do que é ser crente diante de Deus. Não creia nem afirme que existe cristão fiel fora de igreja, porque não existe. E as desculpas vêm, porque a igreja é criada por homens, a igreja é uma instituição humana, a igreja tem muitos homens pecadores, e a palavra de Deus por si só vai quebrando cada um desses argumentos. Primeiro, quando dizem que a igreja é uma instituição humana. Quando eu aceito que a igreja é uma instituição humana, eu tenho que discordar em gênero, número e grau do que Cristo diz aqui. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo mentiu, o que Cristo disse não é verdade, ele falhou, até tentaram, mas não deu certo, e é por isso que a igreja é uma instituição de homens. Um segundo argumento: igreja é formada só de pecadores, tem gente hipócrita, tem gente que faz coisa errada, tem gente que dá mau testemunho. Meus irmãos, essa é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Igreja é formada de pecadores. Igreja é formada de pecadores que tentam ser melhor diante de Deus a cada dia, que tentam mortificar a si mesmo, que lutam contra os seus pecados, mas que ainda têm pecados. Alguém disse que a igreja tem muitos hipócritas. Uma outra pessoa disse que sempre há lugar para mais um. Meus irmãos, o fato de que há homens maus dentro da igreja, há homens pecadores dentro da igreja, jamais pode ser um empecilho para que eu vá à igreja. Primeiro, porque quando eu digo que há homens maus dentro da igreja, eu já tenho um pressuposto de que eu não sou homem mau. Então, portanto, não posso me afiliar a homens maus daquele jeito. Isso é um entendimento completamente antibíblico. Quando o Senhor Jesus, através de outros textos, através do apóstolo Paulo, por exemplo, afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos pecadores diante de Deus. Nós somos evidenciados através de uma natureza extremamente pecaminosa e ofensiva diante de Deus.
É por isso que nós vimos, por exemplo, no texto de Mateus 18, que nós devemos nos auto-admoestar, nós devemos alertar uns aos outros sobre os caminhos errados que temos tomado. Nós devemos até tomar consciência da necessidade de disciplina na igreja, é o que o texto de Mateus 18 também afirma. Um irmão, 2 irmãos, isso foi trazido à igreja. Meus irmãos, igreja é lugar de pecadores, mas de pecadores redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. O que nos difere daqueles homens lá de fora não é só a desonra deles, mas é o fato de nós estarmos revestidos com o sangue do Senhor Jesus. É o fato de nós estarmos cobertos com o sacrifício do Senhor Jesus. É o fato de nós sermos justificados, não por méritos nossos, mas pelos méritos do Senhor Jesus. Porque quando nós chegarmos diante de Deus na glória, não são as nossas credenciais que nós vamos apresentar diante de Deus, mas são as credenciais do Senhor Jesus, que foi santo, perfeitamente santo, e morreu na cruz por nós. E o seu desejo intrínseco era que a igreja se formasse. E portanto aqueles discípulos que entendiam perfeitamente quem era Jesus, que olharam no olho de Jesus, que trabalharam junto de Jesus durante 3 anos, evangelizavam pessoas para que se plantasse igrejas. Uma conclusão direta sobre isso, meus irmãos, é que quando você evangeliza alguém sem pensar em trazer essa pessoa para a igreja, você está fazendo errado. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo errado. Quando nós pensamos em apresentar só Cristo para as pessoas, está bom, sem levar essa pessoa à igreja, nós estamos pensando por nós mesmos e não por Cristo, que não só morreu pelo seu povo, pelos seus amados, mas também que anunciou como a igreja ia ser instituída e que nós deveríamos estar em meio dessa igreja, até porque somos essa igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido ligado nos céus. É possível que haja salvação fora da igreja? Uma pergunta que muito se fala. E eu creio que sim. Nós sabemos que sim. Mas é possível que um salvo seja fiel a Deus fora da igreja? De forma alguma. E um salvo que é verdadeiramente salvo e não se empenha por ser fiel a Deus, não luta contra si mesmo, nós temos que concluir que nós não sabemos se ele foi salvo. Porque a grande característica daquele que foi salvo é lutar para honrar a Deus. E uma primeira coisa que ele pode fazer é ir a uma igreja que não dói nada, que não demanda grandes sacrifícios, principalmente nos nossos dias. Mas se você perguntar aqui a alguns dos nossos irmãos, você vai ter a história de pessoas que andavam 15 quilômetros a pé para chegar à sua igreja. Fazia chuva, fazia sol, eles chegavam lá. Você vai ter testemunhos aqui de pessoas que atravessavam fazendas inteiras para chegar a uma igreja. E iam religiosamente todo domingo sem faltar um só. Meus irmãos, parece que conforme o mundo foi evoluindo e outras coisas foram aparecendo, outros atrativos foram aparecendo, como shoppings, restaurantes e coisas que se pode fazer no domingo à noite, por exemplo. Conforme isso foi aparecendo, a igreja foi sendo desvalorizada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque existem muitos cristãos que se chamam de cristãos, mas não são coisíssima nenhuma. Porque quando eu prefiro gastar meu tempo com outras coisas do que com uma instituição pela qual o Senhor Jesus veio morrer, eu não entendo nada de quem é esse Senhor Jesus. E no final das contas, por mais que eu afirme, eu não entendo que esse Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus queria mostrar aqui, assim como Pedro deveria entender que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, Pedro deveria entender que o Senhor Jesus estava instituindo uma igreja da qual ele deveria fazer parte até o momento em que ele morresse. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com Pedro, foi isso que aconteceu com os discípulos. Meus irmãos, da forma mais clara possível. E eu não me refiro a esta igreja.
Me refiro a todas as igrejas que procuram ser fiéis à palavra de Deus. Respeite a sua igreja. Ame a sua igreja mais do que você tem feito. Se comprometa mais com as suas programações, especialmente com o seu culto, que é a sua programação mais importante. Se esforce para não chegar atrasado, porque Deus não chega atrasado. Se esforce para mostrar temor e respeito diante de um Deus que instituiu a sua igreja, que anunciou que do mesmo modo como nós devemos reconhecer que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que Ele também instituiria uma igreja que era dele, que Ele edificaria e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Agora eu convido para que nós abramos todos juntos o texto que nós lemos no início desse culto. Texto que está em 1 Pedro, versículo 2. Capítulo 2, aliás, dos versos 1 a 10. Primeira carta de Pedro. O mesmo Pedro que recebeu essa afirmação do Senhor Jesus, da instituição da igreja, o mesmo Pedro que afirmou que o Senhor Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o mesmo Pedro que escreve essas palavras. O mesmo Pedro que nos leva a entender qual é o nosso papel diante de Deus, o que Ele fez por nós e o que nós devemos fazer por Ele. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vamos ler todos juntos? Leamos com atenção, com força, para honrar o nosso Deus. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é conosco, chegando-vos para ele, a pedra que vive, e rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também nós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eles que põem no Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos permita sempre honrar a Ele, sendo fiéis ao nosso Deus, traduzindo essa fidelidade em nossa vida com o nosso compromisso com a instituição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus governa essa instituição
O Senhor Jesus edifica essa instituição. O Senhor Jesus faz isso por meio de alguns homens que Ele levanta para isso. Mas Ele é o dono. Ele é o edificador. Ele é quem comprou essa instituição e prometeu que ela jamais acabará, que ela resistirá sobre o inferno, porque ela pertence ao nosso Senhor, porque ela pertence ao nosso Deus. Que Deus os abençoe. Essa palavra, pastor Daniel.